Olá, eu sou o professor Bruno Taiguara, de Língua Portuguesa e Matemática. Estaremos hoje em mais um processo de orientações formativas pedagógicas do programa Educa Mais Manaus. Vamos iniciar com língua portuguesa, de olho na tela. O primeiro descritor que nós iremos ver é localizar informações explícitas. Esse descritor ele está no campo do lembrar da taxonomia de Bloom e ele literalmente exige que o estudante apenas retire uma informação que está no texto, seja ela principal, seja ela secundária. Aqui comigo. Querido professor, o localizar informações explícitas é a habilidade que mais se trabalha dentro dos livros de língua portuguesa. O aluno tem que ler um texto e ele não tem que fazer uma inferência muito profunda, ele apenas tem que retirar uma informação de acordo com o comando do item ou da questão, tudo bem? Então vamos verificar um exemplo para nós entendermos um pouco mais o que é o localizar informações explícitas. De olho na tela. Bom, aí nós temos um exemplo do D1. Bicho feito de água, descubra tudo sobre a água viva. Ela já existe há 700 milhões de anos. Então o texto fala que a água viva não tem esse nome por acaso. 98% do corpo do animal é formado de água. Por isso, quando encontramos encalhadas na praia, ela desaparece. Surgiram aos 700 milhões de anos e até hoje os cientistas encontraram mais de 9.000 espécies diferentes. Observe aí qual é o comando do texto. Quantas espécies diferentes de água-viva já foram descobertas pelos cientistas? Então perceba que o aluno não vai ter que fazer nenhuma inferência muito grande em cima do texto. Ele vai direto no texto e retira a informação. Aqui comigo. Querido professor, como podemos ver, o D1 é uma habilidade simples do campo do lembrar. O aluno vai ler um texto, retirar uma informação de acordo com o comando. Qual é o cuidado nesse tipo de item? É apenas que o aluno consiga entender qual é o comando, qual é a informação explícita. Lembre que um texto pode conter mais de uma informação, então o aluno tem que prestar muita atenção no comando, tudo bem? Vamos agora ao nosso segundo descritor, de olho na tela. O descritor é o D6, identificar um tema de um texto. Esse descritor ele já não está no campo do lembrar, ele está no campo do entender. Por quê? Porque não se trata de tirar apenas uma informação do texto. O aluno tem que ler o texto completamente, identificar o tema que rege o texto. Querido professor, quando se fala em tema de um texto, cuidado, esse tema não vem de modo explícito. O aluno vai ter que fazer uma inferência maior. Por isso que ele sai do campo do lembrar e vai para o campo da compreensão, o campo do entender. Ele tem que fazer a leitura do texto e, por meio da leitura do texto, ele tem que descobrir qual é o tema que rege aquele texto. Então, veja que não é uma habilidade simples. Diferente da localizar informações explícitas, onde o aluno retira uma informação direto no texto, nesse descritor ele tem que fazer a leitura geral do texto para conseguir entender o tema. Tudo bem? De olho na tela. Dentro da sequência didática número 1, ela vem inclusive com um esquema para que você possa usar. Veja, assunto e tema. O que é assunto? É a ideia geral, tratada num texto, de modo apenas que o aluno consiga descobrir um assunto de modo raso. O tema é o recorte do assunto tratado no texto, de modo principal. O tema está relacionado à finalidade. Tudo bem? Então é importante entender essa diferença. Assunto, modo geral. O tema, qual é a finalidade, qual é o eixo central daquele texto? Aonde aquele texto quer chegar? Parecem duas coisas iguais, mas são diferentes. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Esse vai ser o cuidado em relação ao D6, porque muitas vezes o texto vem com um tema geral no início, mas ele não é o tema principal daquele texto. Tudo bem? De olho na tela. Então, identificar o tema de um texto. Temos aí o texto Avatar, tudo o que você precisa saber para assistir a sequência. Então, o aluno vai fazer a leitura do texto, tudo bem? Esse texto contém a informação histórica do filme, ele foca aí na história do longa-metragem em relação à bilheteria, tá certo? Como ele revolucionou a tecnologia. Então, à medida que o aluno vai lendo o texto, ele vai percebendo algumas coisas. Aqui comigo. Perceba o seguinte, quando você viu no texto anterior o tema Avatar, o que a gente pode tirar como tema geral? Qual é o tema principal? Essas são perguntas que você vai ter que fazer antes de responder um item desse tipo, tudo bem? Então, quando você faz a leitura rasa do texto, a primeira leitura, você tem o tema geral dele. O tema principal é qual é a finalidade daquele texto, qual é a principal informação que aquele texto quer trazer para você, tá certo? De olho na tela. Então veja, em relação a esse texto do Avatar, qual é o tema? O tema é o filme Avatar e a sua importância histórica no cinema. Perceba que o tema o aluno já consegue identificar por meio da linguagem não verbal, por meio do título. Agora, qual é a ideia central?
quando você faz a leitura do texto, você percebe que o filme Avatar teve impacto como maior bilheteria do cinema por seu uso inovador de tecnologia, tá certo? Vamos voltar ao texto para entender essa diferença. Fazer a leitura. Avatar, tudo o que você precisa saber para assistir a sequência. Longa lançado em 2019, teve a maior bilheteria da história do cinema, e a segunda parte chega 13 anos depois, relembra a história original. Lançado há 13 anos, Avatar 2009 marcou a história do cinema. O longa, dirigido por James Cameron, Titanic, tornou-se a maior bilheteria de todos os tempos e revolucionou a forma de usar a tecnologia de captura de movimentos e o 3D em grandes produções. Aqui comigo. Você pode perceber em relação ao texto que, quando você fala aí do tema geral do texto, o que é o tema geral? Bom, o filme Avatar. Mas aí eu não sei ainda qual é o tema principal do texto, qual é a finalidade do texto, para que esse texto está levando toda aquela informação. De modo geral, o que você tem? Que o texto se trata o quê? Do filme Avatar. Tema geral, informação mais rasa, campo do reconhecer. Quando você vai fazendo a leitura do texto, à medida que você vai lendo o texto, você percebe o seguinte, que o texto destaca alguns pontos. Primeiro, a bilheteria do filme, que foi grande, em função do quê? Da tecnologia que foi usada no filme. Então, qual é o tema central do texto? Qual é o eixo central do texto? Que o filme foi uma revolução no cinema à medida que ele usou tecnologia 3D para fazer as animações. Então você percebe que o texto começa a destacar a questão do uso da tecnologia. E aí você vai ter o tema central do texto, de olho na tela. Então veja, o tema de modo geral, o filme, a importância dele no cinema. A ideia central, o impacto da bilheteria em função do uso inovador da tecnologia. Aqui comigo, professor. Então perceba que o tema central de um texto não é algo tão simples para o nosso aluno. Então, requer um pouco mais de leitura, uma leitura com maior precisão e um maior cuidado, tudo bem? Vamos avançar agora para o próximo descritor. O D9, identificar a finalidade de um texto, tá certo? Essa habilidade é também do campo do entender, do compreender. Ela diz respeito ao seguinte, qual é o gênero que se refere àquele texto base? Como identificar aquele gênero? Para que aquele gênero está sendo usado? É para informar? É para convencer? É para divertir, instruir, explicar, comentar, solicitar, recomendar? E aí adentramos na sequência didática número 2. Aqui comigo. Perceba o seguinte, o que é identificar a finalidade de um texto? Quando você lê uma carta, qual é a finalidade da carta? Quando você lê uma receita, qual é a finalidade da receita? Quando você lê um texto instrutivo, qual é a finalidade dele? Então não é algo que o aluno vai retirar a ideia direto do texto. Ele vai ter que fazer o seguinte, os itens do SEB vão vir um texto base, que pode ser inclusive algo não verbal, tudo bem? E aí ele tem que identificar qual é a finalidade daquele texto, para que aquele texto está sendo usado, qual é a função dele, tudo bem? De olho na tela. A sequência de didática número 2, ela traz alguns quadros que podem ser usados com os estudantes. Então veja, finalidades e funções comunicativas. Informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, solicitar, recomendar. Finalidades e funções comunicativas. Informar. Qual é o tipo de gênero textual que vai informar algo? É uma reportagem, um verbete do dicionário, uma notícia? Quais são as finalidades que estão relacionadas ao convencer, ao persuadir? Um anúncio publicitário, um artigo de opinião, advertir a previsão do tempo, uma placa de sinalização, instruir regra de jogo, receita culinária, explicar um infográfico. E aí tem um detalhe, quando se fala aqui em infográfico, professor, cuidado, essa habilidade ela tem uma relação direta também com a matemática, tudo bem? Texto de divulgação científica, comentar uma resenha de filme, acabamos de ver ali o Avatar que tinha a função de destacar, tá certo? Qual foi a revolução do filme em relação à tecnologia. E divertir, nós temos piada, nós temos memes, os gêneros que são usados nos celulares de modo geral. Aqui comigo. Perceba que a sequência didática número 2, ela tem instrumentos para que o aluno consiga identificar qual é a finalidade do texto. Qual é a dica aí? Diferentes gêneros textuais para que o aluno consiga identificar qual é a finalidade de cada um deles. Tudo bem? De olho na tela. E aí eu trago como exemplo a finalidade de um texto, eu trago um meme. Perceba, temos aí um gatinho em 3 imagens e aí situações, terremoto, tempestade, ataque alienígena. E aí o gatinho não se mexe. E aí quando se fala saco de ração, ele acorda. Qual é o gênero? É um meme. Qual é a função dele? Ele é um texto humorístico, né? Digital.
E qual é a finalidade? É o entretenimento. O meme utiliza um jogo de palavras criando humor em torno da falta de ação do gato. Aqui comigo. Muito bem, então vimos aí um meme cuja finalidade é o quê? O entretenimento, é um jogo de palavras que cria humor em torno de uma ação do gato. Então veja, a finalidade do texto pode ser um meme, mas também eu posso ter uma reportagem, eu posso ter um infográfico, e aí o aluno vai ter que fazer o quê? A leitura do texto, e não é uma leitura rasa, onde ele vai obter informação direto no texto, ele vai ter que fazer a leitura geral do texto e começar a compreender para que serve aquele texto, qual é a finalidade daquele texto. Por isso que essa habilidade ela sobe do campo do lembrar e vai para o campo do compreender da taxonomia. É uma habilidade mais complicada porque o aluno não vai obter informações direto no texto. Um detalhe, professor, essa habilidade, o suporte também pode vir como algo totalmente não verbal, uma campanha onde não vai ter nada escrito e o aluno vai ter que ver pelas imagens qual é a finalidade daquele gênero. Então, é uma habilidade que requer um pouco mais de cuidado, requer um pouco mais de trabalho e tem que ser trabalhada de modo diversificado, mostrando vários gêneros. Então vamos avançar para o nosso próximo descritor, de olho na tela. Próximo descritor é o D14, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e outras notações. Essa habilidade ela é avaliada por meio de itens referentes a, onde o aluno vai ter que ver qual foi o efeito de sentido provocado por determinado uso de pontuação. E aí ele vai ter que usar o travessão, a aspa, a reticência, a interrogação, a exclamação e verificar qual foi o efeito que aquela pontuação teve dentro de um determinado texto. Olha como essa habilidade ela já está no nível bem alto. Ela sai do campo do lembrar, do entender, do aplicar e ela está no campo do analisar. Aqui comigo. Querido professor, quando se fala no D14, tem que se tomar muito cuidado com as literaturas existentes, porque muitas vezes as questões que dizem que é o analisar o efeito do sentido só tem uma análise rasa. O sinal de exclamação indica o quê? Espanto. O sinal de interrogação indica o quê? Dúvida. E os itens ficam o tempo todo só nesse campo. Mas o SAEB ele vai além disso. Quando se fala efeito de sentido decorrente do uso de sinais de pontuação é qual foi o efeito que aquele sinal produziu dentro daquele texto e daquele contexto. E isso muitas vezes sai desse campo de espanto, dúvida, tá certo? Esse é o campo mais raso. Esse descritor, cuidado, apesar dele ter a partícula identificar na taxonomia, ele na verdade é um descritor do campo do inferir, do analisar. Então ele está no nível mais acima e os níveis de questões envolvendo esse descritor também estarão muito acima, tudo bem? Vamos ver um exemplo de olho na tela. Conhecendo a habilidade. Então veja aí o exemplo na tirinha do Garfield. Você se acha muito esperto. Na verdade, não. Aí, reticências. Eu me acho esperto e bonitão. Perceba o seguinte, a primeira inferência aí mais rasa é que as reticências indicam o quê? Uma pausa reflexiva no pensamento do Garfield, mas aí é uma inferência mais rasa. É a primeira inferência. Quando você quer um D14, essa inferência tem que subir. E aí eu vou ter que ver que essas reticências estão indicando o seguinte, elas sugerem que o Garfield está considerando a sua resposta. Então ele tem uma pausa no pensamento, considera a resposta, e aí o que ele faz? Ele cria uma expectativa no leitor sobre o que realmente ele pensa, que vai se dar na terceira tirinha. Então essas reticências vão além da pausa reflexiva. Elas também indicam que o Garfield está considerando uma resposta, pensando, e também indicam uma expectativa que o leitor vai ter em relação ao que realmente ele pensa. Então leva o leitor a acreditar que o Garfield está refletindo sobre a sua suposta humildade, tá certo? E no terceiro quadrinho tem uma quebra de expectativa, onde ocorre que ele conclui que o seu pensamento, vai ser o quê? De que ele é esperto e bonitão, ou seja, uma resposta convencida e vaidosa. Aqui comigo. Então, professor, perceba que o D14 vai além do identificar, vai além da inferência básica. Esse D14 indica o quê? Qual é o efeito de sentido? Nós analisamos aí uma tirinha de modo que as reticências foram além da pausa reflexiva. Elas, inclusive, podem ser usadas para quebra de expectativa, de humor. Então, esse descritor merece um cuidado muito grande, principalmente em relação aos suportes. Questões apenas no ambiente raso, básico, não vão conseguir trabalhar essa habilidade de modo satisfatório. Então, é imprescindível que você comece a fazer bastante exercício em relação a esse tipo de descritor, tudo bem? Bom, vamos encerrando aqui o bloco de língua portuguesa e daqui a pouco nós iniciaremos o bloco de matemática.
Olá, querido professor, vamos iniciar agora o bloco da matemática, iniciando pelo D13, de olho na tela. O D13 é reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos, trocas de base 10 e princípio do valor posicional. Essa é uma habilidade do campo do compreender, que vai beirar também o campo do aplicar, tudo bem? Eu coloquei no campo do aplicar por quê? Porque o aluno em determinado momento vai ter que sair apenas do reconhecimento, da compreensão, e vai ter que fazer trocas de base 10 e vai ter que também fazer troca de valor posicional, tudo bem? Então perceba o seguinte, aqui comigo. Professor, apesar dessa habilidade estar no campo, inicialmente do campo do compreender, ela vai para o campo do aplicar porque o aluno vai ter que utilizar conhecimentos prévios, como por exemplo, ordens e classes, para entender reagrupamentos e valores posicionais, tudo bem? De olho na tela. Perceba o seguinte, que nesse caso, ele vai ter que reconhecer o que são 10 unidades, 10 dezenas, 10 centenas, vai ter que fazer troca de algarismo do número, posição correspondente, e também essa habilidade vai trazer situações, problemas contextualizadas, onde o estudante vai ter que verificar a necessidade de trocar um número ao contabilizar um determinado agrupamento de 10. Aqui comigo. São aquelas situações, professor, onde, por exemplo, o aluno vai ter que entender que 100 unidades se transformam em uma centena. E ele vai ter que fazer esse processo tanto de ida quanto de volta e entender esses reagrupamentos. Não apenas isso, ele vai ter que reconhecer um número, por exemplo, que no número 345, o 4 está em que posição? 10. Qual é o valor posicional dele? 40. Então ele vai ter que fazer esse reconhecimento. Além do sistema de numeração, onde ele vai ter que reconhecer todas as ordens e todas as classes de acordo com o tamanho de um número. Então, por exemplo, se ele pegar o número 150 milhões, ele vai ter que reconhecer em qual classe e qual é a ordem que o número 5 vai ocupar. Então perceba que esse descritor ele é muito amplo. Por isso a sequência didática número 1, ela traz esse descritor de modo detalhado com todas as situações em que ele pode ser cobrado em uma prova de larga escala. Tudo bem? De olho na tela. Primeira parte que nós vemos aí, que o descritor vai cobrar, é o aluno entender o que é classe dos bilhões, dos milhões, dos milhares, as unidades simples. Então, o primeiro passo para entender esse descritor é entender as características do sistema de numeração decimal. Quando o aluno começa a entender essas características do sistema de numeração decimal, é que você vai poder falar, por exemplo, em agrupamentos, troca de base e valor posicional. Por quê? Porque é um pré-requisito e esse descritor pode trazer situações de problemas mais complicadas, onde, por exemplo, o aluno recebe uma caixa de fósforo com 54 palitos. Como é que esses palitos podem ser organizados de modo a respeitar um agrupamento de 10 em 10? Quantos agrupamentos vão ser formados? Quanto sobra? E esse número que sobra vai ser de onde? Das unidades? Então, tudo isso está dentro desse descritor. Muito cuidado, ele parece simples devido ao verbo reconhecer, mas ele, na verdade, é um descritor que vai para o campo do aplicar, principalmente quando eu tenho que realizar trocas de base. Aí ele sai do compreender e vai estar no campo do aplicar, porque o aluno vai ter que fazer uma operação mental e uma operação envolvendo noções matemáticas. Aqui comigo, professor? Então, vimos que o D13 é um descritor que requer muito cuidado, porque ele possui muitos princípios dentro do seu construto envolvendo os objetos do conhecimento. Então, tem que fazer um estudo desse descritor e um trabalho mais cuidadoso. A sequência vem com todo o aporte, tudo bem? Para que você consiga fazer. Vamos agora para o nosso próximo descritor. O D15, reconhecer a decomposição de números naturais em suas diversas ordens. Então, por meio dessa habilidade, o estudante deve decompor números envolvendo as unidades, dezenas, centenas e milhares. Veja, é uma habilidade do campo do entender, indo também para o campo do aplicar, onde o aluno vai ter que fazer essas decomposições, tudo bem? Aí ele dá como exemplo que 324 comporta 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Aqui comigo. Querido professor, esse descritor, o D15, ele depende do D13. Por quê? O aluno só irá conseguir fazer decomposições se ele entender o que é unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Ele precisa compreender o D13 para que ele consiga reconhecer essa decomposição, porque ele vai usar o valor posicional de cada número. Então perceba no exemplo anterior que o 324 ele precisa entender que o 4 representa as unidades, o 2 as dezenas, então o valor posicional dele é 20, o 3 as centenas, então o valor posicional do 3 é 300.
Então, se o aluno não conseguir entender o D13, se ele tiver dificuldade no D13, ele vai apresentar dificuldade para realizar o D15, para que ele consiga fazer essa decomposição. Então, apesar dele ser um descritor do campo do compreender, né, dentro do entender, ele precisa desse entendimento do descritor anterior. Tudo bem? De olho na tela. Então, eu trouxe como exemplo aí, veja, 1456. Veja como é importante conhecer o D13 para poder conseguir realizar o D15. Ele precisa primeiro entender que o 1456 possui uma unidade de milhar, 4 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Quando o aluno entende esse processo de ordem classe, ele pode realizar a decomposição. Por quê? O 1 está na unidade de milhar, o valor posicional dele é 1000. O 4, centenas, valor posicional 400. O 5, dezenas, valor posicional 50. E o 6, unidade, valor posicional 6. Logo, 1456 pode ser decomposto de que forma? 1000 mais 400 mais 50 mais 6. Aqui comigo. Você conseguiu perceber a relação do D13 com o D15? Como é importante que o aluno entenda essas relações? Se ele não conseguir reconhecer o sistema de numeração decimal, ele vai apresentar dificuldade em relação ao D15. Então é importante que esses dois descritores sejam trabalhados de modo contínuo e com bastante cuidado. Tudo bem? Vamos ao nosso próximo descritor. Então, querido professor, chegamos ao D14, identificar a localização de números naturais na reta numérica. É uma habilidade do campo do entender e ela basicamente vai avaliar se o aluno consegue fazer essa representação geométrica dos números naturais, dado uma reta numérica que pode estar de modo simples ou graduada, verificar a questão do ordenamento, tudo bem? E a questão da sequência desses números, se vão estar em ordem crescente, em ordem decrescente. Então, aqui comigo. Querido professor, o D14 é um descritor que vai fazer com que o aluno trabalhe a reta numérica, localização de modo ordenado, onde esse item pode apresentar, pode exigir que o aluno descubra qual é o valor que uma determinada letra está ocupando na reta. Essa reta pode vir graduada, de 2 em 2, de 3 em 3, então tem que tomar cuidado, ensinar essa questão da graduação da reta também, tá certo? Vamos ver um exemplo disso, de olho na tela. Então aí nós temos um exemplo simples, ó. Temos uma reta numérica com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e basicamente esse descritor vai trabalhar com essa ordenação, com essa identificação dos números na reta numérica. Vou dizer mais uma vez, cuidado, essa reta numérica pode vir de modo simples ou pode vir de modo graduado. Então ela pode apresentar números, por exemplo, de 2 em 2, 0, 2, 4, 6, 8 e pedir para que o aluno identifique esse salto dentro da reta numérica. Aqui comigo. Querido professor, vimos aí o D14, que é a identificação de números naturais na reta numérica. Vamos agora para o nosso próximo descritor, de olho na tela. Nosso próximo descritor é o D16. Reconhecer a composição e decomposição de números naturais em sua forma polinomial. Querido professor, muito cuidado, esse descritor exige que o aluno vá além do sistema de ordens e classes. Ele não apenas vai decompor o número, como ele tem que pegar essa decomposição e transformar ela em produtos que vão ser somados para poder gerar o número. Então, por exemplo, o 2000 vai aparecer como 2 vezes 1000, 300, 3 vezes 100, o 40, 4 vezes 10 e assim sucessivamente. Aqui comigo. Perceba que esse descritor ele é um descritor que exige que o aluno tenha um conhecimento de multiplicação. Então ele vai ter que entender tanto de adição quanto multiplicação, ainda sistemas de ordens e classes, valor posicional, composição e decomposição. Porque os itens desse formato podem exigir que o aluno pegue um número e decomponha, ou eles podem apresentar a decomposição pronta e exigir que o aluno descubra qual é o número. E alguns itens, nesse caso, podem fazer a troca. Inclusive, na sequência didática número 1, eu coloquei uma situação onde eu faço a troca desses produtos para que o aluno realmente consiga reconhecer essa decomposição. Então, ele exige que o aluno trabalhe um pouquinho mais a questão das operações do campo do aplicar, tudo bem? Então, de olho na tela, vamos para o nosso próximo descritor. O próximo descritor é o descritor D22, identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta numérica. É uma habilidade do campo do aplicar, que já está indo para analisar. Por quê? Porque o aluno vai ter que localizar os números decimais, então ele tem que realizar divisões entre o natural e o natural com o resto diferente de zero, identificar esse decimal, identificar qual é a posição desse decimal entre dois números que podem ser naturais ou entre um natural e um número racional na forma decimal,
a ordem desse decimal e ele pode ter uma lacuna nessa reta e pedir para que o aluno identifique. Aqui comigo, professor. Então perceba que essa localização de números racionais na forma decimal não é algo simples para o nosso aluno do quinto ano, porque ele irá ter que compreender a divisão de um natural por outro natural com resto diferente de zero, que gera esse decimal, a posição desse decimal na reta numérica, que pode ser entre dois naturais ou entre um natural e um racional na forma decimal, que já vai tornar o item algo não tão simples para o aluno. Esses decimais podem aparecer ocultos apenas com a posição indicada na gradação da reta. Então perceba que esse item exige que o aluno tenha um campo do analisar. Por isso que eu coloquei que essa habilidade sai do campo do aplicar e já está chegando no analisar, porque esse aluno precisa começar a analisar a reta de um modo mais minucioso. Então ele vai precisar da sua ajuda para realizar essa compreensão, tudo bem? Vamos então ao nosso próximo descritor, de olho na tela. D21, identificar diferentes representações de um mesmo número racional. Chegamos então à sequência didática número 2. Perceba que é uma habilidade que sai do campo do aplicar e está indo para o analisar. Por quê? Porque nesse caso, professor, o estudante vai ter que observar e analisar o mesmo número racional representado de diferentes modos. Ou seja, ele vai ter que identificar, por exemplo, que o mesmo número pode ser representado na forma de fração, com numerador e denominador, ou na forma decimal, ou ele pode vir também na forma pictórica, ou também na forma de texto. Então ele vai ter que identificar que essas 3 formas ou 4 formas de representação podem mostrar o mesmo número racional. Então perceba que ele precisa do campo do analisar, ele sai do campo do aplicar e vai precisar fazer a análise dessas formas. Aqui comigo. Perceba que esse descritor tem que tomar muito cuidado com esse descritor, porque esse descritor exige do aluno esse campo do analisar para que ele compreenda essas diferentes formas de representar o mesmo número. Na sequência didática, nós trouxemos um quadro para ajudá-los, de olho na tela. Então temos aí um quadro com as diferentes representações do mesmo número racional, que podem vir por meio de linguagem natural, por exemplo, 1/4, pode vir na forma numérica, e aí nós temos a forma decimal, percentual e fracionária, e também da forma figurativa, pictórica, que pode ser contínua ou discreta. Aqui comigo. Perceba, professor, que esse descritor vai avaliar se o aluno consegue identificar todas essas formas de representação do mesmo número racional. Então requer um campo de análise. Vai exigir que o aluno consiga entender um pouco melhor essas representações, tudo bem? Então explore a sequência com os exemplos e os exercícios para fixar esse conteúdo. Vamos ao nosso próximo descritor, de olho na tela. Identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Nesse caso, é uma habilidade do campo do aplicar, que também vai para o analisar, onde o aluno começa a reconhecer frações e suas diversas representações, como parte de um inteiro, relação entre conjuntos, razão entre medidas. Aqui comigo. Professor, muito cuidado com esse descritor, porque quando ele coloca identificar diferentes representações, isso quer dizer que o aluno vai ter que observar esse número racional em diferentes contextos de problema. Ele pode vir como parte de um inteiro, relação entre conjuntos, de uma turma de 40 a 25 são meninas, qual é a fração que isso representa, razão entre medidas, numa escala de um mapa, então ele pode trazer isso também. Então tem que tomar cuidado, por isso que essa habilidade ela sai do entender e vai para o aplicar, porque o aluno vai ter que fazer essa análise entre esses contextos e identificar como é que a fração estará lá dentro. Veja, não é apenas um reconhecimento simples de fração, mas analisá-la dentro de um contexto. De olho na tela. Eu trago aí, por exemplo, na sequência, partes de um inteiro, onde tem uma pizza que vai ser dividida e você vai ter que identificar qual é a fração que corresponde à parte que foi comida por João e depois a de Maria. Isso é um dos significados, parte de um inteiro. Aqui comigo. Perceba, professor, que nesse contexto a sequência didática vai lhe ajudar. Por quê? Porque na sequência eu trago todos esses significados com exemplos e exercícios para que o aluno consiga compreender, certo? Uma última informação, as frações equivalentes, elas entram dentro do D21. Elas representam uma das categorias do D21, porque no Manual da Prova Brasil ele propõe o reconhecimento de frações equivalentes dentro desse descritor. Então a sequência também contempla um trabalho de frações equivalentes. Eu quero agradecer a sua participação. Não esqueça de fazer a avaliação dentro do QR Code e nos vemos no nosso próximo encontro.